Olá, bom dia, seja bem-vindo ao nosso cafezinho de todos os dias. Quinta-feira, 12 de dezembro de 2019, data em que se comemora o Dia do Heavy Metal, um gênero do rock que se desenvolveu no final da década de 60 e no início da década de 70, em grande parte no Reino Unido e Estados Unidos. O heavy metal é a forma mais extrema em termos de volume e teatralidade. O grupo inglês Black Sabbath, ou Black Sabbath, que significa Sábado Negro, é tido como o influenciador de outras grandes bandas na linha do heavy metal. Tem gente que até duvida do surgimento desse estilo mais pesado não fosse a existência do Black Sabbath. Mas a gente deixa essa discussão aí para os mais entendidos. Vamos em frente. Olha, até um assunto que veio à tona recentemente e rendeu até ação na justiça, viu? É aquele caso da São Carlos Engenharia Ambiental, denunciada na Câmara pelo vereador Marquinho Amaral. A São Carlos Engenharia Ambiental, que recolhe lixo e cuida do aterro sanitário na cidade, recorreu à justiça. Com isso, a prefeitura foi condenada a repor a inflação da coleta do lixo. A audiência foi na semana passada e a juíza da Vara da Fazenda Pública de São Carlos, a doutora Gabriela Miller Carioba Tanásio, bateu o martelo a favor da empresa. Bom, na audiência de conciliação entre os representantes da São Carlos Ambiental e da Prefeitura, a administração admitiu que deixou de fazer os reajustes contratuais sob a alegação de que houve descumprimento de algumas cláusulas contratuais e despachou que a correção deve ser feita pelo IPCA e IBGE, desde que a São Carlos Ambiental aceite as outras condições, escreveu a juíza. O secretário de Serviços Públicos, Mariel Omo, participou da audiência, em nome do município, dessa audiência de conciliação, e foi enfático. Disse que a São Carlos Ambiental é fiscalizada desde o início da administração do prefeito Ayrton. Reafirmou que houve descumprimentos contratuais da empresa, apontando 15 itens que prova o descumprimento contratual e que será aberto um processo administrativo para que a empresa faça sua defesa. Mariel diz que já esperava essa decisão sobre a reposição da inflação, como determinou a juíza. Mas, segundo ele, essa decisão diz mais, que a São Carlos Ambiental confessa o recebimento de resíduos de outros municípios e que vem descumprindo o contrato desde 2012. A São Carlos Ambiental também reivindicou uma fatura de 20 milhões de reais, mas neste caso a juíza foi contra. Com o ganho de causa, o valor que a prefeitura paga hoje pelo serviço, de coleta e também pelo aterro sanitário, de R$ 1.560.000 por mês, vai para R$ 1.723.000 por mês. A juíza determinou que as readequações orçamentárias da prefeitura sejam feitas a partir de fevereiro do ano que vem, para ir acertando a conta com a São Carlos Ambiental, Em caso de descumprimento, corre o risco de sequestro de recursos. E na sessão de terça-feira na Câmara, o vereador Marquinho Amaral apresentou o relatório final das investigações feitas no aterro sanitário de responsabilidade da São Carlos Ambiental. E sabe quem andou dando pitaco nesse caso, torcendo contra o município? O advogado amigo do Ayrton, o Dr. Marília, aquele que causou o maior transtorno na cidade quando fez a intervenção na Suzantur. Mas vamos ouvir o vereador Marquinho Amaral. E o relatório aponta 15 irregularidades que não estão sendo, 15 itens do contrato entre a Prefeitura e a São Carlos Ambiental que não estão sendo cumpridos. E o principal deles, desde o governo Barba, a Prefeitura Municipal não recebe um tostão pelo lixo particular
Olha que coisa absurda e que denúncia grave que nós fizemos nessa tribuna. Por isso que tem que ter um parlamento investigativo, independente. Nós dissemos naquele momento do descarte irregular de lixo, passou-se o governo Barba, passou o governo Paulo Otomani, parte do governo do senhor Ayrton Garcia, o terceiro ano, e eles, vereador Leandro Guerreiro, não pagaram um tostão. Aí, sabendo das punições que eles poderiam receber, eles foram à justiça. E foi uma vitória para a prefeitura a decisão da juíza doutora Gabriela. Porque o que eles pediam? Eles pediam uma recomposição de 20 milhões. A juíza não deu. Eles pediam uma liminar aonde a prefeitura ficaria impedida de puni-los pelos eventuais descumprimentos contratuais. E ela não deu. O que ela deu foi única e exclusivamente um direito que ele já tem aqui no contrato assinado com a prefeitura, que é o reajuste, a correção do IPCA, que eles já tinham e que a prefeitura não estava pagando, Jotinha Ribeiro, porque a prefeitura estava há meses negociando com a empresa que eles apresentassem os contratos, todos eles, que eles mantêm com a iniciativa privada, autorizando o descarte lá no aterro. Contrato esse que nós pegamos nas visitas que nós fizemos e que estavam no computador da empresa, dizendo que esses contratos eram confidenciais, Júlio. O aterro sanitário, ele é usado e ele é do povo, por uma empresa particular, que paga para uma outra empresa particular, o descarte, a prefeitura teria que ter 50% desse valor, não teve esse 50%, e lá existe um termo onde a pessoa, a empresa que assina esse contrato com a São Carlos Ambiental, não pode divulgar esse contrato, que deveria ser público. E mais, a juíza autorizou a prefeitura municipal, é o que a prefeitura, eu acredito, irá fazer, abrir um processo administrativo com as provas que foram colhidas pela sindicância e com essas provas eles poderão administrativamente punir a empresa. Então foi uma vitória, ao contrário do que um advogado, aquele advogado de Marília, que fez a lambança no transporte coletivo, ele tem vindo para São Carlos, tentando convencer a prefeitura de que a empresa tem razão. E ele comemorava a decisão, dizendo que o vereador Marquinhos Amaral havia dado um prejuízo à cidade com suas denúncias, e ao contrário, porque o IPCA teria que ser pago. Ou ele é péssimo advogado, que eu sei que é, ou ele é mal intencionado, porque ele apresenta uma justificativa e sabe que o IPCA deveria ter sido pago e não foi, pelo motivo que eu expus aqui. Essa empresa São Carlos Ambiental pertence ao mesmo grupo Sovi, que mantinha aqui em São Carlos a Revita, que foi obrigado a devolver aí 2 milhões de reais aos cofres públicos, isso na época do prefeito Daione de Mello. Faz muito tempo que esse grupo vem atuando na cidade, né? Acho que desde a época do prefeito Antônio Macei, viu? Mas, seja lá como for, é mais uma fatura a ser depositada na conta do cidadão contribuinte. 200 mil a mais nos cofres da São Carlos Ambiental, quer dizer, a empresa não cumpre o contrato e a prefeitura não vinha fazendo reajuste. Olha que coisa louca, essa situação se arrasta aí, como você ouviu, há muito tempo, né? E assim a gente vai levando, de sobressalto em sobressalto, sempre pagando a conta. Vamos em frente. A saúde também foi motivo de novas reclamações, viu? O bairro São Rafael quase ficou sem médico e sem enfermeira. O vereador Malabim se mexeu e conseguiu que um médico trabalhe pelo menos 2 dias na semana para atender a população do bairro. Que um médico agora pegou férias na USF do São Rafael. A enfermeira está afastada, maternidade. A outra gestora é a dentista, mas o São Rafael inteiro fala mal da dentista, que não atende bem, é grossa, mal educada e não tem respeito com as pessoas. Nós então entramos em contato com a Secretaria de Saúde. Malabim, não tem médico. Mas e aquela população que tem um médico para atender e agora não tem mais nenhum? Que tem uma enfermeira para atender e agora não tem nenhuma? Espera um pouco, já eu te dou a resposta. Conseguiram colocar um médico lá durante
2 dias na semana. É pouco? Claro que é pouco. Tem mais 3, mas não era para ter nenhum. E uma enfermeira, os 2 dias que o médico não for, 2 dias vai a enfermeira. Vai ficar apenas 1 dia sem um médico, ou melhor, 3 sem um médico e 3 sem a enfermeira. Mas no caso, sem um técnico, apenas 1 dia, que 2 a enfermeira cobre e 2 o médico cobre. Então é lamentável a situação que nós encontramos aqui na saúde da cidade de São Carlos. E eu tive conversando com o secretário de saúde. Qual é a ideia? Criar um projeto para fazer a unidade da saúde da família no Douradinho, que o pessoal de lá é atendido no Maristela Fagá. E ali no São Rafael atende 1.600 famílias. E o projeto do governo federal para mandar verba para a cidade, para manter as unidades da saúde da família, tem que atender 4.000 famílias. Lá atende 1.600 famílias. E vai ficar pior, porque se não fizer isso, e não colocar 4.000 famílias para ser atendido na unidade da saúde da família em cada local, vamos perder a verba do governo federal e vai sobrar a conta para o município. Muito obrigado. Situação complicada, hein? Outra reclamação sobre a saúde foi feita pelo vereador Rosilei Françoso. No fim de semana, vai faltar ambulâncias aí para socorrer pacientes, viu? Relatou ainda que só tem uma motolância prestando atendimento. A outra está parada na oficina. Nós temos a informação que nós temos 2 motolâncias no município, né? E que dessas 2 motolâncias, elas estão há 6 meses paradas, uma delas, na oficina. Então, você vê a gravidade. Recebendo recurso do governo federal, né, tem recurso para essa manutenção dessas motolâncias e estão paradas numa oficina aqui da cidade de São Carlos. Outra questão é uma preocupação que tem o SAMU e as UPAs para o próximo final de semana. Essa questão de hora extra é um negócio que vem complicando demais a saúde. Não pode contratar funcionário, por outro lado também não pode pagar hora extra. Então é muito sério isso. Domingo próximo agora vai ter um concurso público. Esse concurso público, vários funcionários vão participar, é um direito deles de participar. Logo, a primeira ideia que vem é baixar a ambulância. Sabe o que significa baixar a ambulância? É tirar a ambulância de Santo Teodósio, é tirar a ambulância do Antenor Garcia, é tirar ali da Vila Prado. Isso é muito sério. Então eu quero aproveitar a fala de Vossa Excelência para me dirigir à secretária municipal de Administração e Gestão de Pessoas para olhar essa questão com carinho. Né? Muitas pessoas têm plano médico, não depende do SUS, mas e quem depende? Final de semana, né? Ainda a gente encontra nas ruas da cidade, infelizmente não é o nosso desejo, mas encontramos alguns buracos na rua, ainda muitos buracos, em vários bairros, né? É acidente para tudo que é lado. Não tem sequer condições de fazer o atendimento de urgência e emergência. Então eu quero pedir à secretária Helena, porque é inadmissível, né, fechar a ambulância, baixar a ambulância, ou até mesmo deixar de prestar atendimento à população, como o senhor está falando. O senhor está dando um exemplo do São Rafael. Eu trouxe aqui há um mês atrás o exemplo do Santa Felícia. De 5 clínicos que atendem a população, tinha 1 trabalhando, vereador. Pois é, melhorou? Melhorou um pouquinho, né? Mas para ficar mais ou menos tem que melhorar bastante. E essas questões da saúde, expostas na Câmara, mostram que a administração tem muito o que fazer na área de acolhimento e atendimento aos pacientes. Vamos em frente. O Cine São Carlos apresenta em 3 únicas sessões Roberto Carlos em Jerusalém em 3D. Nesta sexta, sábado e domingo, às 19 horas. Um show histórico gravado em Jerusalém. Uma superprodução da Terra Santa. É muito bom estar aqui com vocês. Nesse encontro especial, nesse encontro de amor. Se chorei ou se sorri. 22 grandes sucessos. Roberto Carlos em Jerusalém em 3D. Nesta sexta, sábado e domingo, às 19 horas no Cine São Carlos. Apoio da sua Universitária. Ouviu aí? As primeiras exibições foram um grande sucesso de público, viu? E agora chega a São Carlos e poderá ser visto então amanhã, no sábado e também no domingo, às 7 da noite. Olha, as 4 primeiras apresentações conquistaram um público aí de mais de 55 mil pessoas em 189 salas. E muitas salas pediram para repetir a dose, viu? Roberto Carlos em Jerusalém, em cartaz no Cine São Carlos no fim de semana. É isso, ouvinte. Vamos em frente. Obrigado pela companhia e até amanhã.